They Live foi um filme dirigido por John Carpenter, que traz críticas essenciais aos meios de comunicação de massa, a um governo onipotente e ao conformismo programado pelo status quo. Este é a Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. O establishment político e midiático sempre objetiva controlar e moldar a opinião pública, visando seus interesses próprios ao criar narrativas fabricadas e uma restrita percepção sobre a realidade. Ao repetir uma informação milhares de vezes, o público em geral começa a aceitar sua narrativa como verdade inquestionável. O controle social em massa só é possível e eficaz quando se usa das manipulações da grande mídia para criar um conformismo programado. Além disso, as universidades e escolas também podem ser ferramentas eficazes do Estado para a homogeneização das ideias. É muito mais fácil enganar quando se controla todos os grandes meios de comunicação do que apenas tentar um controle social baseado na força, uma escravidão física e escancarada, já que essa se torna completamente inviável quando se trata de centenas de milhões a bilhões de indivíduos. O filme They Live nos faz refletir sobre isso, mesmo que de uma forma mais exagerada ao criar um enredo em que a humanidade é manipulada e escravizada por seres alienígenas. Mas, por fazer críticas pertinentes e precisas ao sistema midiático e político, o filme dirigido por John Carpenter e lançado em 1988, hoje tem um selo de clássico dos cinemas. They Live, hoje em dia, faz parte do catálogo da Netflix no Brasil. O filme é uma mistura de ficção científica com ação, ao mesmo tempo que traz uma crítica social implícita que não agradou muito a crítica quando foi lançado na década de 80, mas que hoje em dia é bem recebido pela crítica e recebeu status de cult. John Natter é a figura principal da história. É um operário desempregado que vai à cidade de Los Angeles à procura de emprego. Ao chegar lá, acaba conseguindo uma oportunidade para trabalhar, mas que o remunera mal, acabando por morar numa ocupação de sem-teto. O personagem parece ter fé no país em que vive e almeja melhorar de vida. Ele passa a descobrir que o sistema de governo em que vive coloca mensagens subliminares como propaganda para controlar os cidadãos e os induzem a viverem de acordo com os interesses da classe governante, além de criar um conformismo programado, uma lavagem cerebral. É quando ele descobre um par de óculos que lhe permite ver a realidade nua e crua, sem o falso véu criado pelos seres alienígenas que controlam a humanidade. Sempre que coloca os óculos, John Natter consegue ver essas criaturas não humanas que se escondem em formas humanas. E ao ver as publicidades espalhadas na cidade, consegue identificar as mensagens subliminares do sistema. Não pense, conforme-se, consuma. Submeta-se, obedeça. A partir daí, ele e seu colega de trabalho, Frank, decidem lutar pela liberdade humana contra o controle alienígena e passam a ser vistos pela polícia como indivíduos subversivos. Um alerta: o foco deste vídeo é na precisa crítica social que o filme aborda. Mas quem tiver o interesse de se aventurar na teoria, que alega que uma raça de alienígenas governa a humanidade, fica a recomendação do vídeo Quem seriam os reptilianos, que está disponível no canal Teoria Oculta. E além desse, também recomendamos assistirem ao vídeo Nova Ordem Mundial, no mesmo canal. Os links estão na descrição. Por um lado, alguns críticos e o próprio diretor John Carpenter enxergam a história de They Live como uma crítica ao consumismo de um capitalismo desenfreado e alienante, que objetiva ocultar suas intenções reais para controlar as mentes do público em geral e suprimir qualquer tipo de crítica. Um sistema econômico de viés escravizante. No entanto, essa visão não condiz com a real natureza de uma sociedade capitalista e cooperativa, mas sim com socialismo, independente da vertente ser marxista ou do Estado social fabiano, já que nesse modelo de regime político e econômico é somente um Estado autoritário e com poderes sem limitações que consegue controlar todos os meios de comunicação. No capitalismo, além da natural e harmônica colaboração no mercado e o respeito aos contratos e à propriedade privada, existe liberdade de imprensa e de expressão, e existe uma livre competição entre os jornais e demais meios de comunicação, o que dá espaço para divergência de opiniões e pensamentos. Você pode escolher o que quer assistir, exatamente como é a internet, um ambiente praticamente capitalista e competitivo.
É só o Estado, esta entidade anticapitalista e coercitiva, que consegue monopolizar seu controle sobre a narrativa e a imprensa, visando a homogeneização das ideias e discursos, calando e perseguindo os dissidentes, como acontece na China, em Cuba e na Venezuela. É como Leon Trotsky, um marxista russo, já dizia: num país em que o único empregador é o Estado, oposição significa morte lenta por inanição. O velho princípio que quem não trabalha não come foi substituído por outro: quem não obedece não come. E foi Joseph Stalin quem assumiu escancaradamente que num governo socialista a imprensa é propriedade e ferramenta do Estado, quando diz: a imprensa é a arma mais poderosa do nosso partido. Veilev nos faz refletir como são poucas pessoas que estão dispostas a pensar por conta própria e despertam da inércia mental que a TV nos coloca, e fogem do consentimento e conformismo da maioria. É muito fácil um governo ditatorial e socialista que pretende se aliar aos grandes meios de comunicação e suprimir a liberdade da imprensa ter sucesso numa empreitada megalomaníaca de lavagem cerebral em massa, e por incrível que pareça, eles conseguem fazer isso até hoje. Noam Chomsky é um ferrenho crítico da grande mídia, sobretudo nos países ocidentais e denominados democráticos, e suas técnicas de criar conformismo em seus telespectadores através da propaganda. No ano de 1988, Chomsky foi coautor de um livro juntamente com Edward Herman, intitulado A Manipulação do Público. Na obra, eles criticam a ideia de que o objetivo da grande mídia é informar o público e servi-lo com informações relevantes, a fim de que as pessoas se tornem mais conscientes do cenário e da realidade política em que estão inseridas. Assim, os autores alegam que a mídia, ao invés de nos informar e conscientizar, apenas manufatura o nosso consentimento ao nos dizer repetidamente o que as pessoas que estão em posição de poder no governo querem que nos seja dito, e conseguem muitas vezes nos convencer que a narrativa do establishment político é correta e verdadeira. Portanto, para ele, as democracias ocidentais se tornam como teatros, em que os grandes meios de comunicação estão a serviço da classe política e conseguem enganar os cidadãos em geral, nos fazendo de meros eleitores ignorantes perante os políticos que elegemos. Chomsky está muito mais à esquerda da visão de sociedade do que um libertário, mas até mesmo um relógio parado a certas horas, às vezes. Assim, deixamos claro que não concordamos com tudo o que ele diz e ele de longe é um guru dos libertários. Nada disso. No entanto, é de enorme relevância suas críticas à grande mídia, sobretudo quando essas críticas saem da boca de um social-democrata. Chomsky e Herman dizem que a grande mídia opera através de 5 filtros. O primeiro é sobre a questão da propriedade, pois as grandes mídias são poderosas empresas, sendo parte muitas vezes de gigantes conglomerados. Assim, objetivam servir a quem as financia, e o governo tende a fazer isso com o seu dinheiro, na maioria das vezes. Então, o jornalismo crítico e independente fica em segundo lugar, não sendo prioritário. O segundo filtro é a publicidade. A grande mídia sempre te vê como um produto para os financiadores dela, incluindo outras corporações, além do governo. Assim, ele pensa mais em seus financiadores do que necessariamente no conteúdo e na informação que te trazem. Os anunciantes têm certo poder sobre essas grandes mídias. Por exemplo, se uma grande indústria farmacêutica financia uma grande empresa de mídia, esta empresa midiática não vai falar mal da empresa farmacêutica. Isso é só um exemplo. O terceiro filtro é sobre o controle do establishment sobre a mídia. Para eles, o jornalismo não pode monitorar o poder, pois a grande mídia e o governo estão em cumplicidade de interesses, estão numa relação corporativista. Os governos, suas instituições e os agentes no poder político sabem como influenciar a narrativa nas notícias e o papel da grande mídia. São esses agentes que fornecem aos grandes meios de comunicação seus especialistas para convencer o público sobre um determinado assunto. São eles quem dão as fontes oficiais que nos são passadas pela mídia de massa. Assim, um jornalismo, que era para ser honesto e independente, se torna totalmente contaminado pelos interesses dos grandes agentes políticos. Os autores da obra alegam até mesmo que os poderosos e seus repórteres dormem na mesma cama. Pois é, e está cada vez mais fácil ver como jornais como o da Rede Bobo são tendenciosos e manipulativos. O quarto filtro é quando a narrativa é inconveniente para os que estão no poder.
Nesse cenário, os autores da obra alegam que a máquina de retaliação é posta em ação difamando fontes e criticando as vozes divergentes e desviando o assunto. Tudo para ocultar as pessoas de uma verdade que não querem que seja revelada. Assim, para manufaturar um consenso artificial dos telespectadores, é criado um inimigo. Esse inimigo a ser atacado é o quinto filtro. Ele pode ser vários: terroristas, comunismo, capitalismo, conspiracionistas ou conservadores. Cabe a nós usarmos as críticas de Chomsky sobre a grande mídia para observar a realidade em que vivemos através de nosso próprio senso crítico. Muito provavelmente o Chomsky, como um esquerdista, não concordaria com os libertários e conservadores do Brasil. Mas, ainda assim, suas análises sobre o modus operandi de grandes empresas mediáticas como a Rede Bobo são válidas. É interessante e hilário lembrar que a antiga esquerda dos anos 60 e 70 estava preocupada com grandes corporações que tinham relações promíscuas com o Estado e com os meios de comunicação mediáticos. No entanto, hoje, a esquerda aceita de bom grado as diversas narrativas impostas pelo establishment político-mediático e corporativo, sem nem mesmo questionar a veracidade, e inclusive aceitando a supressão de ideias diferentes. À medida que o establishment político internacional se torna mais pró-socialismo e mais progressista, com agendas ambientalistas, mais impostos e a propagação de progressismo e suas vertentes, a esquerda adere a essa agenda de propagação de mentiras em massa das grandes mídias e a apoia com unhas e dentes, pois são seus principais aliados atualmente. A forma como a Rede Bobo trata Lula nos comprova isso. Muitos dizem que o filme They Live é uma das obras-primas abandonadas pela esquerda de Hollywood. De fato, a esquerda de hoje se uniu ao próprio establishment político-mediático que tanto criticavam no passado e revelam a cada dia que passa sua verdadeira natureza autoritária. Foi Joseph Goebbels quem disse: "Dê-me o controle da mídia e farei de qualquer país um rebanho de porcos." E também declarou: "Uma mentira repetida 1000 vezes torna-se verdade." Portanto, caro telespectador, sempre esteja desconfiado das grandes empresas de comunicação e suas narrativas que nos são repetidas. Elas não te servem e não lhe querem bem informado, mas apenas o enxergam como um produto a ser manufaturado. Obrigada por sua audiência! Este artigo foi sugerido e escrito por o historiador libertário, revisado por Donda e narrado por Baby Yoda. Se você deseja acompanhar nosso conteúdo, inscreva-se no canal e clique no ícone de campainha. Até a próxima!